Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Cumprimento o público aqui presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, o assunto da minha tribuna nessa noite não poderia ser outro senão a educação em dois temas que nas últimas semanas, e especialmente hoje e ontem, tomaram aí a nossa agenda, os nossos debates. A questão da segurança nas escolas e a questão do piso dos professores, especialmente a questão da educação infantil. Senhor presidente, eu gostaria de começar falando sobre o problema da segurança nas escolas. Na verdade, o que nós estamos vendo no país, o que nós estamos vendo na sociedade, é apenas o iceberg, a ponta do iceberg de um problema muito mais grave, de um problema muito mais complexo. Também não é um fenômeno recente. O problema da violência, da criminalização, da perseguição à escola, ela não começou agora. Agora ela começou a se manifestar através da violência, do ódio físico. Mas a situação da perseguição à escola, ela já não é de hoje. Ela começa lá atrás, quando começa-se a perseguir a escola, a querer calar a escola, a criminalizar a escola. Quando nós víamos lá atrás aquelas ideias absurdas dos projetos de chamado Escola Sem Partido, que o que mais tinha nesses projetos era partido. Nós vemos que a escola vem sofrendo uma série de ataques simbólicos, morais, éticos e agora físicos, que tem, infelizmente, causado todo esse transtorno, todo esse pânico. Só que nós precisamos olhar para a raiz. Nós precisamos olhar para a essência e para a origem deste problema. E quando nós olhamos para isso, nós vamos enxergar que por trás de grande parte do problema está uma cultura, um discurso de ódio. A cultura da violência que foi alimentada nos últimos anos. Infelizmente, nós precisamos encarar o problema como ele deve ser encarado. Mais do que um problema de segurança pública, é claro que também é, mas ele é um problema que mora dentro da própria educação, e mais do que isso, que mora na sociedade. Como eu disse na sessão passada, a sociedade ela é reflexo e ela produz a escola. Então, senhor presidente, quando nós olhamos para a discriminação racial, para o racismo, para o machismo, para a misoginia, para a xenofobia, tudo isso que foi sistematicamente alimentado nos últimos anos, nós não poderíamos esperar nada de diferente acontecendo nas escolas. Nada. Por quê? Isso tudo é reflexo da cultura do ódio e da violência. Cito, por exemplo, o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, há anos atrás, onde um dos motivadores do assassino foi o ódio às mulheres e a outras minorias. Impedir a diversidade na escola, a discussão da diversidade, seja ela racial, seja ela de gênero, seja ela qual for, é dar vazão para esse tipo de coisa. A escola ela tem que ser um espaço de libertação, ela tem que ser um espaço de emancipação, ela tem que ser um espaço acolhedor, um espaço libertador. E para isso nós precisamos desconstruir essa cultura do ódio e da violência. A gente acha que a violência está no outro, mas não está. A violência não está lá longe. Ela está aqui muitas vezes, ela esteve nesse plenário, presidente Chotô, quando nós tentamos aprovar aqui um projeto que criava uma semana da diversidade, para discutir, para combater a LGBTfobia, que também é fruto de ódio, que também discrimina adolescentes e crianças dentro da escola. E aqui nós vimos pessoas brandando a violência nos seus discursos, no seu ódio. Nós estamos colhendo aquilo que a sociedade plantou. E nós precisamos urgente
lidar e trabalhar com esse problema. E como é que nós vamos fazer isso? Valorizando a escola. A violência da escola, ela está dentro da própria escola, quando a gente olha para o abandono, quando a gente olha para o descaso. A preocupação com a segurança das crianças, ela é legítima e é necessária. Só que nós temos que lembrar também que essas crianças estão em risco, por exemplo, quando um fogão e um botijão de gás ficam na cozinha no meio da escola. Essas crianças estão em risco quando uma tomada também está destampada. A prefeitura, o poder público de forma geral, precisa olhar para a escola. Nós todos precisamos olhar para a escola na sua dimensão mais ampla. E isso pressupõe investimentos, isso pressupõe valorização. Não adianta nós falarmos em segurança nas escolas, se nós não atingirmos a raiz do problema. Nós não vamos resolver o problema, porque o problema não está dentro da escola, ele está fora e ele também se reproduz lá dentro. Nós precisamos de psicólogos, nós precisamos de psicopedagogos, nós precisamos de uma rede integrada de atendimento nesse município e no país todo, nas diversas redes. Nós precisamos do coordenador pedagógico. Nós estamos falando em segurança, olhando apenas a ponta do iceberg, sem olhar lá para o fundo. Lá para o fundo, onde mora toda essa desigualdade, toda essa falta de recursos que a escola pública enfrenta. Tudo isso reflete nesse cenário. Nós precisamos, por exemplo, de uma formação pedagógica que tenha sentido. Quando a gente tem reformas do ensino médio, por exemplo, que diminui o currículo de sociologia, de história, de geografia e de filosofia, nós estamos construindo um projeto falido de escola. E o resultado é esse. Nós nos preocupamos sem, de fato, olhar para a raiz do problema. Outro dia eu fui na Escola Elza, tinha uma suástica desenhada no portão da Escola Elza. Nós não podemos enfrentar o problema da segurança nas escolas sem olhar para a ampliação da extrema-direita no país. Eu não estou aqui falando da direita, não. Aqui tem vereadores de direita, a gente convive tranquilamente. Eu estou falando do discurso da extrema-direita, o discurso fascista, o discurso nazista, o discurso neonazista, que coopta esses jovens e os motivam a fazer esses atentados pela internet, pelas redes sociais, através do chat de games. Tudo isso precisa ser aprofundado. Por exemplo, os nossos jovens, claro, sabem mexer no celular, dominam isso plenamente, mas eles sabem fazer um bom uso desse aparelho? Qual o papel da escola na alfabetização, no domínio tecnológico do jovem? Qual o papel da escola, vereador Chotô, na formação de um jovem para entender o que aquilo significa, para identificar o que é uma fake news, para identificar um discurso de ódio, para entender os fatos históricos como eles são? Nós passamos por anos de negação da ciência. De negação da ciência. Da valorização da fake news na política. E agora nós estamos colhendo tudo isso. Mas não é hora apenas da gente enxergar os problemas sem buscar soluções. As soluções, elas são complexas e elas são necessárias. Então nós precisamos desses profissionais, nós precisamos capacitar toda a nossa escola para identificar mudanças comportamentais naquele aluno, aquele aluno que passa a ter um comportamento agressivo, violento, discriminatório. Que estrutura que as nossas escolas têm hoje? Faz 2 semanas, se eu não estou enganado, que não tem HTPC, que não tem formação nas nossas escolas, com tudo isso que está acontecendo. Outra parte da solução é trazer a comunidade para a escola. Esse problema não vai ser resolvido em porta de gabinete. Esse problema não vai ser resolvido na escola de porta fechada. Esse problema ele vai ser resolvido quando a comunidade participar. E nós temos que criar esses espaços. Quantas reuniões de conselho de escola ocorreram desde que esse fato todo estourou?
Nós precisamos da gestão democrática para trazer a família para construir a escola e fazer parte dessa escola. Nós não vamos enfrentar o problema sem a família. A gente tem que oferecer instrução e formação para a família, também identificar esses comportamentos. Para ela saber, por exemplo, o que ela vai olhar quando ela pegar o celular do menino. O que ela tem que observar? Ué, gente, é nosso papel propor isso. Então, a solução, ela é complexa e ela demanda discussão com a comunidade, ela demanda discussão com os profissionais de educação e ela demanda também a discussão com os alunos. Onde os alunos estão sendo ouvidos nesse processo? Os alunos são protagonistas nesse debate. Afinal de contas, eles são os maiores afetados nessa situação toda. Então, cadê os grêmios estudantis, por exemplo? Que debate nós estamos propondo? Como que nós estamos trazendo esse aluno? Para a gente saber como aquele aluno, muitas vezes, vai ter acesso a um conteúdo, a um debate, a uma discussão que propõe massacres, que propõe ataques, que propõe esse tipo de coisa, nós temos que saber, conhecê-lo, e saber quais são os caminhos que ele chega até isso, para combater esses caminhos. A escola, ela não é local de confinamento e de punição. O ambiente escolar, ele é espaço de liberdade, de criação, de criatividade, de criticidade. Nós não vamos mudar o problema da sociedade enquanto nós não tivermos uma formação crítica. Uma formação que permita ao aluno se preparar para o mundo enquanto cidadão, tanto nas suas relações sociais e políticas, como afetivas e emocionais. Nós alimentamos uma cultura da violência em que o jovem, e não só o jovem, mas como as pessoas de forma geral, enxergam a saída para os problemas na base da violência. Essa é a realidade. E isso é muito triste. Nós passamos anos idolatrando armas. Nós passamos anos valorizando armas. E aí? O que isso significa? Ou a gente achou que tudo isso era muito bonito e não ia ter um efeito real na vida das pessoas, não ia ter um efeito dentro da escola. O número de armas nas mãos da população civil hoje supera 7,5 total de armas vinculadas às Forças Armadas. Tem mais mão na mão da sociedade, tem mais arma na mão da sociedade do que no poder público, das forças policiais. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em 2021, a cada dia, 7 crianças ou adolescentes foram vítimas da violência letal. A arma é responsável por 50% das mortes entre crianças, enquanto entre adolescentes o número chega a 88%. Então, nós temos que olhar para o problema como ele é. Um problema que é muito mais profundo e que nós temos responsabilidade política, social e cultural de enfrentá-lo e desconstruí-lo. A cultura da violência, a cultura da arma, é o resultado que nós estamos colhendo agora. Por fim, eu gostaria de finalizar esse tema, esse assunto, citando um poema do Paulo Freire. Por falar em Paulo Freire, nós tivemos, então, lembrando muito bem, nesse processo de criminalização de ataque à escola, um ataque também a Paulo Freire, que é o maior defensor de uma escola que forme o cidadão. Eu vou deixar para o final, eu estou com o tempo contado, eu não posso deixar de falar do que já foi comentado em relação aos professores da educação infantil. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar nada a quem possa interessar, certo? O professor da educação infantil, realmente, ele não está com a mão inteiramente suja de giz. Porque se ele estivesse, ele estaria fazendo o trabalho dele errado. A mão do professor da creche está suja de tinta, está suja de terra, de areia, de guache, está suja de ranho, está suja de cocô, está suja de água do banho. Porque o professor da educação infantil, ele é educador. E ele é professor, que são palavras, uma tão forte e semelhante à outra. E ele também cuida. Então, o professor da educação infantil, ele é o agente central na transformação desse amanhã.
Se hoje nós estamos colhendo escolas e uma sociedade com todos esses problemas, é o professor de educação infantil que tem que ser valorizado, que tem que ser reconhecido, que tem que ter o seu piso pago. E nós não vamos aceitar desrespeito com esses profissionais, seja de quem for. A educação infantil é a chave do desenvolvimento e é nela que mora o futuro. Então, parabéns a todos os nossos professores e professoras da educação infantil que, ganhando uma miséria, sem apoio, sem monitor de creche, sem auxiliar, sem nada, tem que educar, tem que cuidar e tem que formar aquela criança. Então, viva os nossos professores e, por fim, para finalizar, eu encerro citando o nosso Paulo Freire. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, que alegra, que se conhece e que se estima. É essa a escola que nós queremos e, para isso, nós precisamos dos nossos professores. Obrigado, senhor presidente.